Queria oficialmente dar bom dia aí a todos, né? Então sejam muito bem-vindos a mais um Credit Talk aqui da Allianz Trade Brasil. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Rafael Guarento, eu sou superintendente de risco de crédito aqui na seguradora. Essa está sendo a nossa terceira edição, né, do Credit Talk desse ano. E eu queria já reforçar que a gente vai continuar promovendo esses fóruns de discussão, né? Acho que a gente tem tido feedbacks bastante positivos e a gente vai continuar trazendo aí os mais diversos assuntos, sempre compartilhando esse conteúdo nos nossos canais digitais aí para vocês que seguem a gente principalmente no LinkedIn, né? Para a sessão de hoje, acho que vocês já devem ter visto aí no título do nosso convite, a gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis impactos que a economia brasileira poderá sofrer no próximo ano, né, à medida que a gente está vendo aí a eleição presidencial se aproximando, então é um tema que está bastante em pauta. E para essa sessão de hoje a gente convidou o Rodolfo Margato, o Rodolfo é economista da XP, né? O Rodolfo ele já participou de uma das nossas edições aqui do Credit Talk e é sempre um prazer ter a presença dele aí nas nossas discussões. Isso tem sido sempre muito enriquecedor, né? Já que o Rodolfo aí atua como economista e acaba tendo muito mais contato aí constante com os desdobramentos, né, da economia brasileira, então com certeza ele vai poder contribuir bastante aí com os pontos que a gente trouxe para a discussão. Rodolfo, quero antecipar aqui o agradecimento à sua presença. Bom, eu estava comentando, né, que você tinha participado, então, aqui já de uma edição anterior do nosso Credit Talk, né, e eu queria Tá. antes reforçar algumas coisas, né? Eu acho que, primeiro, as nossas discussões aqui vão ser apartidárias, né? O nosso Sim, objetivo vai ser trazer dados e reflexões aí acerca dos potenciais cenários para a economia e política do Brasil para o próximo ano, né? A gente sabe que as decisões do governo, elas afetam diretamente a performance das empresas, o consumo das famílias. Então, falar um pouco sobre esse assunto deve ser de extrema valia aí para todos que estão conectados com a gente, com certeza, né? Antes da gente começar, eu queria passar alguns recados aqui para todos vocês que estão participando. O primeiro recado é para aqueles que não conhecem, né, a Allianz Trading, as nossas soluções. A gente faz parte do grupo Allianz e a gente trabalha com seguro de crédito e seguro garantia já atuando há mais de 100 anos no mercado. Nós somos líderes globais, né, no ramo de seguro de crédito. O segundo recado é para que vocês fiquem à vontade para enviar para a gente perguntas via chat, né? Como sempre, a gente vai tentar responder o maior número possível no final da agenda aí que a gente programou. E eu queria só relembrar que a gente não vai responder perguntas que levem aí a tomada de partido para o lado de um candidato ou outro, tá? Então aqui eu vou filtrar um pouco essas perguntas que chegarem, tá? Então, feito esse panorama inicial aí, dado esses recados, vamos começar aí o nosso bate-papo. Rodolfo, vou começar falando então um pouquinho sobre a economia brasileira, né? E dando um enfoque aí para o histórico do PIB. Vamos começar falando sobre economia. Eu trouxe aqui alguns números, né, que a gente acaba vendo divulgados aí constantemente para a gente fazer essa análise. Então, só para recapitular, em 2020, né, o primeiro ano da pandemia, a gente viu que o PIB do Brasil caiu 4,1%, né? Em 2021, apesar de todas as diversidades aí que a gente teve espalhadas, né, pelo mundo, não só aqui no Brasil, o PIB cresceu 4,6%, né, em 2021. E falando de 2022, os números do primeiro semestre já mostraram que o PIB cresceu 2,5%, né? E a última projeção do boletim Focus do Banco Central. prazer estar com vocês, participando pela segunda vez do Credit Talk. Eu acho que vai ser uma agenda e uma discussão bem bacana. Como o Rafael comentou, né, o nosso papel como economista é trazer uma avaliação bem técnica, né, imparcial sobre os desenvolvimentos da economia brasileira, o que podemos esperar de cenário macro até o final deste ano e também, claro, a partir de 2023. E essa primeira questão já é muito interessante, né, sobre a atividade econômica, a recuperação do nosso PIB, que tem surpreendido sim para cima já tem alguns trimestres. Como o Rafael bem lembrou, né, no ano da pandemia, em 2020, uma queda acentuada, ao redor de 4%.
mas nós observamos já ao final daquele ano uma série de medidas de estímulos do lado monetário, como a gente diz, com corte de juros, medidas de crédito, né, a criação até de alguns programas voltados especialmente para micro e pequenas empresas. Do lado fiscal, como a gente diz, também uma política expansionista, um auxílio emergencial de quase 300 bi de reais em 2020 de forma agregada. Enfim, uma dinâmica de recuperação. Os economistas gostam de usar aquelas letras, né, para caracterizar ciclos econômicos, e temos observado sim uma retomada em V. Então, uma queda profunda em 2020, em 2021 já um crescimento forte, eu diria, ao redor de 4,5%, e como o Rafael já trouxe aqui, muito bem colocado, um primeiro semestre de 22 que veio acima das expectativas. A nossa projeção está até um pouco superior ao que é trazido aí pelo Boletim Focus. Na XP a gente estima uma alta de 2,8% para o PIB do Brasil em 2022, muito acima das expectativas formadas no início do ano. Hoje mesmo, né, mais cedo, tivemos o Banco Central divulgando o seu IBCBR, Índice de Atividade Econômica, que é uma proxy mensal para o PIB. E no mês de julho, um crescimento de 1,2%, acima do que o mercado projetava, mais perto de 0,5%. Então, mais um sinal no início agora do segundo semestre de que a economia brasileira segue num ritmo sólido de recuperação. Quais setores vêm puxando essa dinâmica, né? Pegando a pergunta diretamente aí, que o Rafa trouxe, acho que o setor de serviços nesse momento é protagonista. Na verdade, já há alguns trimestres, né? Com a reabertura da economia, né, maior circulação de pessoas em áreas de lazer, varejo, atividades turísticas. Bom, você trouxe então, acho que informações bem positivas, né, pro ano, né, para 2022. Trouxe indicadores bastante importantes também. E aí vamos já introduzir um pouco o tema de cenário eleitoral desse ano. Você acha que esses indicadores podem ser comprometidos aí por conta do cenário político que está se desenhando, né? Ou seja, a gente pode ter um comprometimento do resultado de 2022 em face a esse cenário que se aproxima? Sim, algumas variáveis macroeconômicas são bem sensíveis, né, ao quadro eleitoral. Do nosso lado aqui como economista, é sempre importante avaliar a condução de política econômica. Quando se fala em impacto das eleições sobre a economia, acho que tem uma grande dúvida no mercado sobre a condução de política econômica no próximo governo, seja ele reeleito ou um novo entrante, né, no governo federal. Aí quais são os canais que podem afetar de uma forma mais relevante os indicadores? Primeiro, a incerteza, né? E aqui a gente fala sempre sobre o lado fiscal, né? Será que o governo estará comprometido com a chamada agenda de controle das contas públicas, de sustentabilidade da dívida pública em relação ao PIB? Alguns agentes de mercado veem uma maior ou menor probabilidade de controle de gasto público a depender aí das candidaturas. Não tem uma resposta fechada para isso, né? Ainda são sinais mistos, né, que são emitidos pela maioria aí dos candidatos, mas se tivermos um governo comprometido com a agenda fiscal, seja a manutenção da regra do teto de gastos ou alguma âncora fiscal crível aí na avaliação do mercado, dos empresários, a tendência é continuidade dessa recuperação econômica, de um crescimento de PIB, redução da taxa de desemprego, que atualmente está um pouco abaixo de 9%, antes da pandemia estava em 11,5%, então tem uma recuperação em curso do emprego. Então a tendência seria a continuidade de uma melhoria macroeconômica se o governo for comprometido com a política fiscal, com as chamadas reformas estruturantes que olham também para a produtividade do país e assim por diante. Agora, num cenário mais adverso, que a gente não vê como mais provável, mas é um cenário que temos que discutir e considerar, né, como possível,
que é um controle, que é um governo sem controle fiscal, que aumenta as despesas, que não segue com a agenda de reformas, com avanços microeconômicos. Nesse caso, a reação de mercado seria mais negativa, haveria uma taxa de câmbio mais depreciada, né? O custo de financiamento da dívida pública provavelmente seria mais alto, ou seja, os juros cobrados pelo mercado provavelmente seriam ainda mais elevados, e isso naturalmente geraria um menor crescimento econômico. Então, a gente vê o canal fiscal, né, das incertezas como mais relevante para conectar o resultado das eleições com as projeções macro da XP ou de qualquer outra instituição financeira ou mesmo da classe empresarial. Bacana. Bom, olhando agora para 2023, próximo ano, a gente tem sinalização positivas aí para 2022, mas as projeções para 2023, né, do crescimento do PIB, elas estão mais tímidas aí, girando em torno de 0,5%, ainda que numa tendência, né, de revisão para cima. A gente tem ouvido muito no mercado, né, que o ano de 2023 vai ser um ano mais difícil, e explica um pouco para a gente, Rodolfo, quais os drives, né, principais para que justificam aí o ano de 2023 ser um ano mais difícil? Ótima questão também, Rafael. Aqui eu acho que são três os fatores principais que explicam esse desempenho de PIB ou de outros indicadores de atividade econômica no Brasil mais mornos, né, mais moderados em 2023, comparando com 2022. Primeiro é a alta de juros. É sempre bom reforçar que o aperto de política monetária, ou seja, toda elevação de juros, olhando para a Selic, que saiu de 2% em março de 2021, o menor patamar da série histórica nominal, para quase 14% atualmente, né, 13,75%, que essa alta de juros tem um impacto defasado sobre a demanda, sobre a atividade econômica. Né? Então, desacelerando o consumo de bens duráveis, como móveis eletrodomésticos, veículos, materiais de construção, também arrefecendo, né, a demanda de bens de capital, né, de máquinas e equipamentos para investimento. O impacto não acontece automaticamente da noite para o dia, tem uma defasagem entre o aperto de política monetária e isso bater na atividade. E a gente acredita que o impacto maior desse aperto de juros será sentido em 2023. Provavelmente a gente já começa a ver alguns desses efeitos, né? As vendas no varejo estão desacelerando, como foi publicado ontem pelo IBGE, mas a gente comentou aqui na primeira questão que é uma economia ainda sólida. Então a nossa visão é de uma perda de velocidade gradual daqui para frente e o impacto maior da alta de juros sendo sentido em 2023 e em menor intensidade em 2022. Esse é um primeiro elemento. Então, a maioria dos analistas vê sim um crescimento mais morno no ano que vem em relação ao que a gente tem hoje. Um segundo elemento também relevante, Rafael, aí para todo o pessoal, é a economia global. Né? A gente vê uma discussão importante sobre esfriamento da economia mundial, em alguns casos, talvez riscos de estagflação, como é na Europa. Ali tem uma questão mais específica de fornecimento de energia, né? Fornecimento de gás, restrições de oferta. Então, tem um risco significativo, sim, talvez de uma estagflação na Europa, que é uma inflação bastante pressionada por mais tempo, e uma atividade econômica deprimida. Nos Estados Unidos, a gente não vê uma recessão, mas também uma desaceleração do crescimento, a mesma coisa para a China. Então, a economia global deve contribuir menos para a economia brasileira no ano que vem, comparado com este ano. E um terceiro elemento que vale a pena ser mencionado diz respeito aos benefícios da reabertura econômica. Desde meados do ano passado, com os avanços da vacinação contra a Covid-19, a flexibilização das restrições de mobilidade, a reabertura econômica, a gente tem observado essa retomada dos segmentos de serviços, do mercado de trabalho, e a contribuição relativa naturalmente vai perder força com o passar do tempo. Os benefícios da reabertura
eles são mais intensos logo depois da flexibilização das restrições. Mas eu diria então que aperto de juros, uma economia global crescendo menos, com algumas regiões até com riscos de recessão, como a Europa, e por fim a dissipação gradual dos benefícios da reabertura, tudo isso leva a um crescimento mais baixo para o Brasil no ano que vem em relação a 22. Mas como você bem pontuou, Rafael, a gente projeta um crescimento de 1% no ano que vem. O Boletim Focus está mais perto de 0,5%. E a gente tem visto, sim, revisões altistas nessa expectativa. Então, não dá para descartar um crescimento mais forte do que esses 1% que a gente tem, 0,5% do Focus. O que dá para afirmar com algum conforto, né, alguma convicção, é de que o ritmo será mais moderado do que os quase 3% deste ano, que, convenhamos, é um desempenho bem mais sólido do que se imaginava há alguns meses e bem acima da média de economias emergentes. Perfeito. Muito legal você trazer pontuando aí as 3 questões principais, né, realmente, são questões que importantes e que acabam, né, impactando com certeza, toda a conjuntura econômica aí para 2023. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre cenário político. A gente tem visto aí nas pesquisas, a maioria das pesquisas tem apontado, né, o Lula com uma vantagem sobre o segundo candidato, que é o Bolsonaro, e em terceiro o Ciro, né, aí na corrida eleitoral. Eu sei que pode parecer uma pergunta bem genérica e ampla aqui para você, mas o que que o mercado tem apontado aí como principais desafios e ganhos para a economia brasileira caso o Bolsonaro, o Lula ou o Ciro sejam eleitos, né? Quais são os cenários aí possíveis para a economia brasileira, esperados aí em face a cada um dos candidatos? Ótima questão também, Rafael, e bem desafiadora. Primeiro, assim, infelizmente não tenho aqui uma bola de cristal, não sei quem vai ganhar as eleições, mas muito provavelmente, né, será resolvido em segundo turno, né? O mercado chegou a cogitar, né, a sociedade de forma geral, uma resolução em primeiro turno. Ainda que exista alguma probabilidade atribuída para esse tipo de desfecho, a gente vê como bem limitado. Acho que o cenário do segundo turno e uma eleição apertada no segundo turno é o cenário mais provável, pelo menos com as informações que temos hoje. O que o mercado discute bastante, aí pegando essa pergunta, a gente volta àquele tema de condução de política econômica. Na avaliação aí do eventual governo Bolsonaro, né, da reeleição, não se espera uma grande mudança em relação às diretrizes que foram observadas aí ao longo dos últimos anos. Muito se discute sobre algumas medidas tomadas pelo governo recentemente, né, como a redução, né, cortes de tributos sobre preços de combustíveis, eletricidade, outros bens e serviços, como aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Algumas pessoas avaliando aí um caráter populista, mas a gente não observaria, pelo menos na nossa leitura, nenhuma grande mudança de política econômica no caso de reeleição. Acho que haveria ali uma sinalização de busca do controle de despesas públicas, talvez mudanças no teto de gastos ou até uma rediscussão de regras fiscais, rediscutindo, trazendo aí, substituindo a regra do teto por alguma outra âncora, mas a gente não trabalha com uma ruptura de política econômica neste caso. Quando a gente fala do ex-presidente Lula, aqui tem uma incerteza maior, né, e a gente vê visões distintas no mercado ou na sociedade de forma geral, né? Então aqui acredito que não exista uma resposta fechada, né, certo ou errado. A gente precisa ter mais sinais concretos, né, a esse respeito. A grande dúvida seria um governo ali do PT mais pragmático, né, mais alinhado a uma política econômica, né, que o mercado aí avalia como sustentável, como sólida, muito se compara com o primeiro mandato do ex-presidente Lula, ou se haveria ali uma intervenção maior no ambiente econômico, talvez mais próximo às gestões mais recentes do PT.
uma seleção de alguns setores estratégicos, a uma utilização massiva de bancos públicos na concessão de crédito, e o mercado fica dividido entre esses dois quadros, né? A gente não tem como cravar qual seria esse eventual governo Lula, né? Seria algo mais pragmático, parecido com o primeiro mandato. Se for o caso, acho que não haveria uma reação negativa, pelo menos não substancial, dos ativos financeiros. Haveria a percepção de que o Brasil, né, trilharia ali a busca pelo controle de despesas públicas, mas tem aquele outro caso mais intervencionista, que aí seria uma reação mais forte, talvez um câmbio mais depreciado, enfim. O que a gente vê o mercado, né, os agentes de mercado, os empresários ou os cidadãos de forma geral, é discutindo essas probabilidades. E seria de uma, acho que, desonestidade intelectual cravar dos nossos parceiros, clientes, que o resultado seria no caminho A ou no caminho B. Né? Eu não acredito muito nesses posicionamentos, nessas visões claras, né, evidentes, até simplistas para temas que são bastante complexos. Né? O próprio governo do PT, em alguns momentos, foi avaliado de forma majoritária como mais pragmático, de uma política econômica mais estável, até mais de mercado, e em outros casos com uma intervenção, com uma heterodoxia, como se diz, maior. Então aqui a gente precisaria coletar mais informações, pegar sinais após aí o resultado de segundo turno, se for este cenário, claro, de vitória do ex-presidente Lula. Então, de uma forma geral, em termos de política macroeconômica, o que a gente percebe no mercado, de novo, é muito mais uma percepção do que uma convicção e uma fala. Né? A opinião aqui do Rodolfo é menos importante. O que é mais relevante é a percepção do mercado, dos agentes de uma forma geral. O que parece estar nos preços dos ativos hoje, nas projeções de indicadores macro, é de que não haverá uma ruptura de política fiscal ou uma ruptura do chamado tripé macroeconômico, né, que tem ali um câmbio flutuante, que tem o regime de metas de inflação, que tem a busca por reformas e esse controle de contas públicas, seja na reeleição. Achei legal que você trouxe esse tema de política fiscal, né? A gente sabe que historicamente o Brasil ele é deficitário, né? Ou seja, o Brasil tem um histórico aí de gastar mais do que arrecadar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que a gente espera aí de para o próximo ano em relação a essa questão de gastos do governo, né? A gente sabe que a pandemia trouxe questões importantes, né, para o lado da população de baixa renda, enfim, que de fato teve aí um auxílio emergencial que deu um boom na economia, mas a gente sabe que teve um ônus, né, em relação ao aumento dos gastos. A gente até recebeu uma pergunta de um jornalista chamando isso de bomba fiscal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário aí para 2023. O governo deve continuar gastando mais, essa questão do teto deve ser revisada. Quais são as suas Ótimo, expectativas aí? ótimo, Rafael. Antes disso, né, já entro aqui direto no fiscal, mas tem algumas perguntas bem interessantes no chat sobre um tema que a gente já abordou, então eu vou responder rapidamente, que é taxa de desemprego. Né? É verdade que as categorias informais elas vêm se recuperando, né? Aqueles trabalhadores que dependem mais da interação social, da mobilidade, então o emprego informal tem subido, mas não apenas o informal, né? Pelos dados oficiais do IBGE, as categorias com carteira assinada também mostram uma recuperação firme, ou mesmo os dados do CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Então, é uma retomada disseminada entre trabalhadores informais e também trabalhadores formais. Né? Então, do ponto de vista cíclico, né, o primeiro comentário, a taxa de desemprego não vem caindo apenas devido ao aumento da informalidade e mais pelo crescimento de PIB aqui acima do esperado. Por outro lado, e aí as questões muito bem colocadas, não estamos dizendo que os problemas aí do mercado de trabalho brasileiro de forma mais estrutural foram resolvidos.
A taxa de informalidade ainda é muito alta, cerca de 40% da nossa força de trabalho. A qualificação média da mão de obra ainda é baixa comparado com outras economias emergentes. Então, temos questões estruturais a serem endereçadas. Isso é inegável, né? Muito desafio pela frente. Agora, na conjuntura, né, numa visão cíclica, a taxa de desemprego tem caído pelo componente informal, mas também o componente formal com carteira assinada. Agora, voltando ao tema das contas públicas, Rafael, acho que aqui é central, né? O economista fala muito sobre fiscal, isso é clichê, eu acho que é até chato para muitas pessoas, como eu brinco, mas incertezas do lado fiscal acabam afetando juros, acabam afetando câmbio e, consequentemente, o nosso dia a dia como consumidores, trabalhadores e também as empresas do país. Né? Então, aqui falando sobre o cenário fiscal de curto e médio prazo. A questão fiscal ela não é uma grande preocupação de curto prazo, no seguinte sentido: como o PIB tem crescido acima, né, das projeções, como as commodities saltaram há alguns trimestres, isso aumentou bastante a arrecadação tributária. Se a gente olha as receitas do governo com IRPJ, CSLL, mesmo IPI antes da redução das alíquotas, enfim, a arrecadação tributária corrente está indo muito bem, né? Surpreendendo de forma positiva. Né? Se a gente olha para a dívida bruta do governo geral antes da pandemia, estava ali na casa de 75% do PIB, deve fechar este ano não muito acima, ali 77%, 78%. Então, não é uma grande preocupação para 2022, só que é numa perspectiva de longo prazo, porque o custo de financiamento, de rolagem dessa dívida, né, que é em grande parte atrelada à Selic, agora está olhando para uma taxa básica de juros de perto de 14%, e não de 2%, como a gente teve até o início do ano passado. Então, as condições financeiras estão mais apertadas, tem aqui um aperto de taxa de juros, e isso aumenta o pagamento, né, da conta de juros aí numa visão mais macro. Além disso, é uma economia que tende a crescer um pouco menos, então a grande preocupação quando se fala em fiscal é olhando anos à frente. Né? Uma taxa real de juros maior do que a taxa real de crescimento do PIB, isso eleva, né, a proporção aí de endividamento público. Então, é uma grande preocupação prospectiva para vários anos à frente, por isso que a gente fala sobre a importância de controlar gastos, né, para permitir uma estabilização da dívida em relação ao PIB. O que a gente tem visto, e aqui de vários candidatos, não diria que é apenas de um lado ou de outro, é a sinalização de uma expansão de despesas no ano que vem. Praticamente todos têm falado sobre a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 por mês e não R$ 400, como originalmente proposto e aprovado. Né? Muito se fala sobre reajuste de salários de funcionalismo público, né? Já há alguns anos sem reajuste real. E também tem contas de precatórios, outras contas que podem adicionar às despesas do governo em 2023 até 160 bilhões de reais. Então vejam que é uma expansão de gastos significativa. E todos esses gastos não cabem sob a regra do teto. Né? Por isso que a nossa mensagem é que provavelmente haverá uma rediscussão de regras fiscais, talvez mudanças no teto de gastos ou a substituição por outra regra. E como há incerteza, há um prêmio de risco mais alto. Não à toa a nossa taxa de câmbio não rompe a barreira dos R$ 5 por dólar, a curva de juros, né? Se eu olho a curva DI, por exemplo, ela melhorou nas últimas semanas, né, com aqueles alívios de pressão inflacionária, mas ainda é uma curva de juros que apontam para taxas elevadas aí nos anos à frente. Então, o nosso cenário, aqui eu gosto de usar essa metáfora, essa analogia, é de um aluno nota 6, nota 7 no ano que vem. Né? Não reprova, porque a gente não vê uma ruptura fiscal, a gente vê algumas travas para as contas públicas, então não degringola, não é um cenário aí bastante adverso, mas ainda
não seríamos aí um aluno nota 10, né, aquele aluno que aprova reformas estruturantes, né, de uma forma abrangente. A gente vai continuar discutindo flexibilização de teto ou substituição da regra fiscal, então é uma analogia que eu gosto de mencionar. Se for o caso mesmo, é um câmbio que a gente projeta ao redor de 5, nesse período, é aquela queda gradual de juros, a Selic indo para 10% no final do ano, enfim, tem aqui uma avaliação mais mista. Então, de uma forma categórica, Rafael, eu acho que alguma expansão de gastos vai acontecer, alguma acomodação ali com mudanças. Bacana, Rodolfo. Obrigado. Bom, acho que esses eram os pontos principais. A gente já chegou aí no horário limite para a nossa conversa. Eu recebi algumas perguntas, acho que algumas delas foram respondidas aí ao longo da nossa conversa. É, acho que teve questão de dólar aqui, né? Você falou aí, óbvio, depende de uma série de fatores, mas acho que você mencionou algo em torno de 5, né? A paridade dólar Exato. real, né? Exatamente. Todas as piadas sobre economistas, né, errando projeção de câmbio são verdadeiras. A gente tem que admitir isso. Agora, quando dá certo, é importante também reforçarmos, né? E a gente tem essa projeção de câmbio entre 5 e 5,20 e 5,30 já tem algum tempo, né? Acho que aqui a principal mensagem não sendo um cenário de ruptura, e a gente já abordou aqui de forma extensiva, o câmbio não vai para 5,50 para 6 e fica nesse patamar. Por outro lado, aquelas discussões que a gente teve ali em maio, abril, de que o câmbio poderia ir para 4. Bacana. Eu recebi uma pergunta também, acho que mais direcionada aqui a mim, sobre potenciais impactos que a gente poderia ter no estoque de crédito aqui da Allianz Trade para o próximo ano. Eu queria só reforçar aí com os nossos segurados e os participantes que a nossa aprovação, né, o nosso apetite de risco, ele está muito vinculado à performance dos compradores dos nossos segurados, né? Então, as nossas análises, elas estão aí baseadas nos resultados financeiros apresentados para a gente. Obviamente, os resultados das empresas dependem, né, do movimento econômico. Então, se você tem um PIB crescendo, né, se você tem aí uma série de fatores positivos na conjuntura econômica como um todo, obviamente, você tem aí, né, setores rodando melhor e, consequentemente, tendo resultados mais positivos aí apresentados pelas empresas. Então, acho que só para ilustrar, né, a gente falou de Selic, alta de Selic, a gente tem visto já um impacto no resultado financeiro das empresas quando a gente olha para balanço. E aí, óbvio que, né, olhando ali na DRE, isso compromete o resultado final, né, a margem final das empresas e, de alguma forma, a gente utiliza isso, né, de forma negativa ali para pontuar, né, uma margem líquida final, eventualmente até negativa. Então, é só para ilustrar que realmente a gente vai olhar o risco do comprador e esses fatores exógenos, né, de economia, eles impactam indiretamente, né, a performance das empresas. Então, não temos previsão, não, de redução de estoque para o próximo ano em face, né, a um crescimento menor de PIB. Rodolfo, acho que é isso. A gente recebeu aqui outras perguntas, como eu comentei, mas a gente foi respondendo aí ao longo do nosso bate-papo. Eu queria primeiro agradecer aí a sua presença. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, participo pela segunda vez do Credit Talk e me coloco à disposição para responder eventuais perguntas que não foram endereçadas aí nos últimos minutos. Foi um bate-papo bem bacana aqui, perguntas legais sobre mercado de trabalho, sobre câmbio, né, sobre cenário macro de forma geral. E é isso, estou à disposição, fiquem à vontade para entrar em contato e até uma próxima. Depois vocês precisam me cobrar sobre essas projeções, então é legal fazermos uma nova rodada. Obrigado, Vamos pessoal. fazer sim. Obrigado, Rodolfo, e obrigado a todos vocês que participaram. Até o próximo Credit Talk, então. Obrigado, gente.